para a edificação do corpo de Cristo. Olá, pessoal! Hoje vou continuar falando sobre esse assunto, porque todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm e nem todas edificam. Isso significa o quê? Que existem muitas coisas inconvenientes que não edificam o corpo de Cristo em nada. E essas coisas que contribuem para que o corpo de Cristo não seja edificado, têm que ser jogadas fora. As pessoas têm que se purificar desses erros. Elas não podem ter essas práticas em suas vidas, porque isso não vai edificar nada em ninguém em tempo algum. Principalmente o corpo de Cristo, que é a igreja hoje. Então, hoje, no século XXI, cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo, que foi comprada por bom preço, essa pessoa tem que exercer algo que possa impedir que coisas inconvenientes atrapalhem a edificação do corpo de Cristo. Porque a edificação do corpo de Cristo tem que ser perfeita. E cada parte desse organismo chamado igreja, cada irmão, cada irmã, tem que contribuir de forma favorável para que o corpo de Cristo seja edificado da maneira e no padrão que o Senhor Jesus quer. Porque se isso não acontecer, a igreja corre o risco de estar fazendo algo errado. A igreja está correndo o risco de fazer coisas que não contribuem para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Aí começa a igreja ir para a ruína, para a perdição, porque ela está abandonando as coisas que contribuem para a sua edificação e se envolvendo e se deixando enredar por outras coisas inconvenientes que vão sujando, atrapalhando, vão agindo como um fermento para levedar toda a massa, estragar mesmo. E uma das coisas que se estraga com isso é a própria edificação da igreja. Então, esse problema é sério e as pessoas têm que ver o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo é um mal que infelizmente está afetando a igreja. Porque existem muitas coisas inconvenientes por aí que estão contribuindo para que a igreja não seja edificada em nada, em tempo algum. Então, isso é algo mal. E cabe àqueles que estão na igreja cortarem esse mal definitivamente pela raiz, para que ele nunca mais tenha chance de crescer, para que ninguém futuramente possa cogitar a possibilidade de deixar que esse mal cresça novamente. Então, é preciso falar sim algo para ver se o corpo de Cristo entende. Porque quando essa compreensão de que o corpo de Cristo tem que ser edificado em Cristo existir e for algo de que possa se dizer que é uma prioridade, digamos assim, é algo de extrema importância, quando as pessoas se conscientizarem disso, elas mesmas vão fazer algo que vai contribuir para a própria edificação do corpo de Cristo. Então, nós não podemos fazer vistas grossas, nós não podemos ser coniventes ou cúmplices ou fazer qualquer coisa que possa contribuir para que o corpo de Cristo não esteja sendo edificado como o Senhor Jesus quer e espera que aconteça. Então, de nossa parte, tem que ter alguma contribuição que vá fazer com que o corpo de Cristo possa crescer cada vez mais em Cristo Jesus. Crescer de forma que o corpo de Cristo possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus cada vez mais. Então, é isso que nós devemos entender. Porque às vezes as falhas podem contribuir, as falhas que nós estamos mal acostumados com elas podem causar um dano muito perigoso ao corpo de Cristo. Então, quando você lê as Escrituras, existem muitos textos falando a respeito disso, para que a igreja possa entender que deve deixar esses erros e acertar, para que assim esse acerto contribua para
a edificação do corpo de Cristo. Então eu vou ler aqui mais alguns textos, aqui são 5 textos que eu separei para falar sobre essa questão. O primeiro texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 21. Então aqui o próprio Senhor Jesus fala alguma coisa a respeito disso. Diz assim, ó: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, o Senhor Jesus falou algo muito claro aqui. Ele não quer que você e eu passamos a vida juntando riquezas terrenas, que são efêmeras e passageiras. Ele não quer que o nosso coração esteja nessas riquezas que nós acumulamos. Porque é isso que acontece. Quando a pessoa começa a acumular muitas riquezas, o coração dela passa a estar nessas riquezas. Então, ele não quer que nós tenhamos esse apego demasiado ao dinheiro, essa cobiça. Não, nós não podemos fazer isso em tempo algum. Isso é errado. Isso não contribui em nada para a edificação do corpo de Cristo. Essa é uma das coisas inconvenientes que nós não podemos aceitar. Não podemos acumular riquezas terrenas. O Senhor Jesus foi bem claro quanto a isso. Não há dúvida a respeito disso mais. Pelo contrário, só certeza e convicção de que o Senhor Jesus fala para a sua igreja é o que a igreja tem que entender. Mas hoje, infelizmente, por aí nas denominações, existem muitas pessoas correndo atrás de dinheiro. Inclusive pastores, bispos e apóstolos. Eles são avarentos, eles querem dinheiro, eles querem ganhar alguma coisa de dinheiro. É por isso que os dízimos de dinheiro, 10% do salário de alguém, é algo que eles não abrem mão em tempo algum. Porque eles já estão acostumados com esse comércio lucrativo. Eles supõem que a piedade é fonte de lucro por causa disso. É aí que está o grande erro que está contribuindo para que a igreja não esteja edificada em Cristo Jesus. Isso é um fato real que acontece mesmo. Então isso é perigoso demais. E o Senhor Jesus está aqui nos alertando através disso. Dizendo claramente, não acumuleis. Então, essa palavra é de fácil compreensão. Você entende na hora o que ele quer que você faça e o que eu quero e o que ele quer que eu faça também. Que é não ajuntarmos tesouros na terra. É melhor ajuntarmos tesouros no céu. É melhor ser ricos para com Deus do que entesourarmos para nós mesmos. Então essa é a verdade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Por que eu vou ler esse texto aqui agora? Porque a igreja do Senhor Jesus está no mundo. Sim, isso é verdade. Mas ela não pertence ao sistema do mundo. Ela não pertence ao sistema do mundo em tempo algum. Por quê? Porque o texto que eu vou ler aqui agora esclarece esse porquê. Está escrito aqui, ó. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Está escrito assim. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, foi da vontade de nosso Deus e Pai que nós fôssemos desarraigados deste mundo perverso. Então, a igreja não tem nenhuma ligação física ou espiritual com esse mundo. Porque ela já foi desenraizada deste mundo perverso para sempre. Agora, existem muitas pessoas aí que infelizmente estão se envolvendo com o mundo. Estão participando de coisas mundanas.
estão deixando que essas coisas mundanas invadam o seu corpo, a sua alma e sua mente. Dessa forma, elas estão deixando essas coisas inconvenientes atrapalharem a sua própria edificação em Cristo. Esse é um perigo gravíssimo, que infelizmente muitas pessoas estão cometendo hoje. Então, se a igreja quer ser edificada em Cristo, ela precisa se limpar dessas coisas, dessas sujeiras, dessas porcarias, dessas imundícias, dessas paixões mundanas que existem por aí. Essas contaminações não podem afetar o corpo de Cristo, porque se essas contaminações afetarem o corpo de Cristo, isso vai atrapalhar a própria edificação do corpo de Cristo. Então, é preciso entender essa questão. É séria. Essa questão é séria. Não é brincadeira. Ninguém pode levar a vida em Cristo na brincadeira. É só por um momento, só coisa de momento. Não. Até mesmo um segundo pode fazer uma diferença enorme. Uma vírgula, um mais. Às vezes as pessoas colocam sempre um mais onde tem ponto final. Então, não devemos ultrapassar o que está escrito em tempo algum. Nós já fomos desarraigados deste mundo perverso. Isso é para sempre. A igreja tem que entender isso. A igreja que entende isso, ela não participa mais das coisas mundanas. Porque o objetivo dela é satisfazer aquele que a arregimentou, que é o Senhor Jesus. Então, nós devemos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, sabendo que já fomos desarraigados deste mundo perverso. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Então está escrito assim, ó. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, é isso que nós devemos fazer. Nós não podemos viver buscando as coisas terrenas. Não. Quem busca coisas terrenas é a pessoa que não está fazendo nada para a própria edificação dela em Cristo Jesus. A igreja não pode ter esse tipo de intenção, esse intuito de só querer pensar em coisas terrenas. Ela tem que buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A igreja tem que pensar nas coisas lá do alto. Ela não pode ficar pensando ou se preocupando com coisas terrenas, que são efêmeras e passageiras. Não pode ficar pensando em coisas mundanas. Coisas que existem no mundo são coisas inconvenientes, são coisas erradas. São porcarias que não servem para a igreja em tempo algum. Então, se a igreja quer ser edificada como corpo de Cristo, de forma eficaz, ela não pode nem buscar e nem pensar nas coisas que são aqui da terra, e sim nas coisas que são lá do alto. Porque está escrito aqui, ó, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, nós não podemos passar, a igreja não pode passar o seu tempo aqui pensando nas coisas da terra, e sim nas coisas lá do alto. Essa é a verdade que as pessoas têm que entender. Se a igreja hoje quiser ser edificada em Cristo da forma que Ele quer que a igreja esteja, então a igreja hoje precisa entender isso. Que não deve pensar e nem buscar as coisas que são aqui da terra. Em tempo algum a igreja pode fazer isso. Essa é
a realidade escrita aqui. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Deixa eu passar aqui rapidinho. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Porque a igreja aqui na terra, ela tem que ser uma igreja santa, separada, imaculada, irrepreensível. Ela não pode se sujar em tempo algum com as contaminações do mundo. Nada pode envolver e enredar a igreja ao ponto dela estar totalmente contaminada. É preciso pureza, santidade. É preciso se separar dessas coisas. Separai-vos, diz o Senhor. Então, a igreja tem que se separar, sim. E esse texto aqui vai falar sobre isso. Está escrito assim, ó. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, Deus nos chamou para a santificação. A santificação é algo importante para que a igreja continue edificada em Cristo, que é santo. Ele se separou. O próprio Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele nunca cedeu a tentação alguma. Ele venceu as tentações. As tentações que sofremos hoje é para nos provar se vamos cair nelas ou não. Mas nós temos aquele que vem nos socorrer em ocasião oportuna, que é o próprio Senhor Jesus. Então, nós devemos entender isso. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza. Deus não chamou a sua igreja para impureza em tempo algum. Qualquer impureza, por menor que seja, ou maior, não importa. Impureza é impureza, não importa o tamanho. Deus não nos chamou para nenhum tipo de impureza. E é isso que a igreja tem que entender se ela quiser ser uma igreja edificada em Cristo. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, durante todo o tempo que a igreja estiver nesse mundo, ela tem que fazer tudo o que for possível para ela se manter na santificação, porque foi para isso que Deus a chamou, para que a igreja pudesse estar vivendo a santificação dia após dia, crescendo cada vez mais. Porque o caminho da igreja, ou do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Essa perfeição é o resultado da santificação que a igreja vai praticando dia após dia. E isso contribui para a edificação do corpo de Cristo, de forma que o corpo de Cristo esteja totalmente santificado e não dê confiança para qualquer impureza que possa tentar querer penetrar na igreja para tornar a igreja impura. A igreja tem que manter-se pura, na santidade. É isso que tem que ser feito. Então agora eu vou ler aqui o último texto. Está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Então está escrito assim, ó, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Então, pessoal, existem coisas que nós devemos fugir. Existem coisas que a igreja tem que fugir. Se a igreja quer ser uma igreja edificada em Cristo mesmo, ela tem que fugir de certas coisas que atrapalham a edificação da igreja. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Então, se a igreja seguir essas coisas, que é a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, e está sempre combatendo o bom combate da fé,
todas essas coisas somadas juntas vão trazer o resultado que vai levar a igreja a ser edificada em Cristo. E se manter edificada em Cristo e permanecer dessa forma para sempre. Então, é preciso seguir essas coisas. Se a igreja hoje quiser mesmo ser uma igreja que está edificada em Cristo, ela tem que fazer isso, ela tem que seguir essas coisas. Ela tem que seguir as coisas que vão contribuir para a sua própria edificação em Cristo Jesus. Isso é importante. Então, eu espero que as pessoas entendam isso hoje. A igreja tem que entender isso hoje mais do que nunca. Porque já estamos no século XXI, já estamos vendo aí que os sinais do fim dos tempos já estão acontecendo. Então, isso significa o quê? Que a própria volta do Senhor Jesus está às portas. Esse é o momento da igreja se encontrar edificada. Ele quer nos encontrar dessa forma. Ele quer encontrar a igreja edificada nele. Então eu espero que todos agora possam fazer o máximo possível para que essa edificação aconteça mesmo, de fato, de verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.